Mateus capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que está nos céus. Amém, meus irmãos. Vamos orar. O Senhor amado, olha o nosso coração. Nessa manhã nós possamos ser edificados, Senhor, fortalecidos por Sua palavra. Abençoa essa nossa trajetória que nós queremos fazer, trazendo esse curso sobre a igreja, sobre as doutrinas, visando, Deus, conhecer mais a Ti, Seu propósito para a nossa igreja e para as demais, para a Tua igreja neste mundo, e possamos entender e crescer nessa prática, Deus, e glorificar o Seu nome. Em Jesus Cristo oramos. Abençoa-nos, Senhor, com perdão dos nossos pecados em Jesus. Amém e amém. Pode sentar, meus irmãos. Meus irmãos, então, hoje eu queria falar um pouquinho para vocês, nessa série de estudos, sobre a Babilônia e, assim, Jerusalém, melhor dizendo, né? Jerusalém na Babilônia. Vocês lembram que nós já falamos aqui, né? Que nós somos a embaixada do céu. A igreja é a embaixada do céu. E Deus está fazendo uma obra nessa igreja. Mas essa igreja ainda é uma igreja que ela significa o reino de Deus no sim e no ainda não. Então aquelas linhas que eu procurei assim fazer vocês entenderem que a Jerusalém celestial, tem a Jerusalém celestial e a igreja ainda está aqui embaixo, né? E que um dia vai se juntar tudo quando Jesus voltar. Mas aqui embaixo é a Babilônia ainda. Então é o reino de Deus, o reino deste mundo, mas nós somos a embaixada do reino do alto, do reino deste mundo. E quando Jesus voltar, então, vai ter o fim da Babilônia e vai ficar só o reino de Deus, só Jerusalém. Mas aqui nós estamos então nesse já e ainda não, e aí nós falamos várias coisas, vários pontos já. E hoje, o que eu quero fazer, irmãos? Hoje eu quero, nesse estudo, nesta aula de hoje, mostrar exatamente a igreja como a Jerusalém na Babilônia. Qual é a relação dela? E aí, possivelmente, irmãos, esses estudos são introdutórios, né? Possivelmente, pode ser que ainda faça mais um, mas acho que esse vai ser, essa parte introdutória vamos encerrar aqui, e aí nós vamos começar a estudar nas outras aulas do curso, as três cartas chamadas pastorais, 1 Timóteo, 2 Timóteo e Tito, olhando provavelmente um capítulo por aula, né? Para nós, por quê? Porque essas cartas falam da igreja, é a vida da igreja ali que o apóstolo Paulo está orientando. Mas hoje, o que eu quero fazer com vocês então? É falar exatamente da nossa vida neste mundo, do que acontece e qual o nosso propósito aqui, por que nós estamos aqui, por que Jesus não volta logo e por que nós também não vamos logo para o céu, né? Porque duas coisas vão acontecer, né? Vai ter o nosso fim e o fim do mundo. Então, quando nós morremos, a morte do crente, a morte em si é uma coisa muito triste, muito ruim, mas a morte do crente, para ele, não é ruim, porque ele vai para a glória. Então, tem um fim do crente nesse mundo, mas existe o fim também do mundo, que também não é ruim para o crente. Então, quando acabar o mundo, acabou a Babilônia. Então, são os dois fins, o nosso fim pessoal e o fim do mundo, que envolve o fim dessa situação toda que nós vivemos aqui. Mas enquanto nós não estamos nesse fim, ou seja, por que Jesus não nos leva logo para a glória?
Então, cada um de vocês aqui tem uma idade, os mais jovens, os mais velhos, de nós aqui, e nós vamos viver ainda até onde o Senhor permitir, determinar, e vai dando os anos de vida, vai aqui operando nós, através de nós. Por que isso, né? Por que a igreja ainda está aqui? Por que Jesus ainda não voltou? E por que nós também não fomos ainda para a glória, como tantos outros irmãos já foram, né? Conhecemos, nós mesmo conhecemos muitas pessoas que já foram. Então, é por causa disso aqui, irmãos, porque a Jerusalém, ela é uma embaixada do céu e ela tem que trabalhar aqui neste mundo, e cada um de nós individualmente como cidadãos dessa Jerusalém, dessa igreja, membros da igreja do corpo de Cristo, nós temos que fazer isso aqui que o Senhor Jesus Cristo diz. Nós temos que ser o sal da terra e nós temos que ser a luz do mundo. E de forma bem assim rápida, eu quero colocar para vocês que quando Jesus falou isso, ilustrando, né, Jesus usava muitas ilustrações de coisas que as pessoas conheciam, e ele, quando ele usou vocês são sal da terra, ele tinha dois propósitos. Ele tinha o propósito de mostrar que, como sal, a igreja ela tem um trabalho positivo e outro negativo, né? Então a igreja ela salga. Você sabe que quando põe sal na comida não tem jeito, percebe que está o sal lá. Então o sal ele tem um efeito imediato, então um efeito positivo, ou seja, uma coisa era de um jeito, depois o sal ele operou ali uma mudança. Mas tem também o efeito negativo, porque quando o sal está, o apodrecimento, vamos dizer assim, ele é retardado. Se você põe sal numa carne, ele vai retardar ali o efeito natural, que é o apodrecimento. Então o sal ele tem um efeito positivo e negativo. Ele transforma, onde ele chega ele transforma, e ele também freia o que estava acontecendo lá naturalmente. Então, quando Jesus diz que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo, ele está dizendo isso. Ele está dizendo assim: olha, onde está a igreja não pode deixar de salgar. É impossível. Assim como você coloca lá o sal, e você sabe que está o sal, onde está a igreja verdadeira, não tem jeito. Ela vai ter um efeito positivo, ela vai transformar aquela região onde ela está. Em segundo lugar, a igreja vai ter o efeito trabalho negativo, né? Ela vai também impedir que aquela região, que aquelas pessoas, que aquela sociedade se apodreça, como iria se apodrecer naturalmente. Então é isso que Jesus está falando. Agora ele usa uma segunda ilustração. Ele diz assim: a igreja é a luz do mundo. Vós sois o sal da terra, versículo 13. E no versículo 14 ele diz: vós sois a luz do mundo. A luz também Jesus está ilustrando, e a luz nós sabemos muito bem o que ela faz. Ontem nós colocamos umas lâmpadas aqui na frente, e nós colocamos essas lâmpadas porque nós temos o propósito de iluminar, trazer luz à frente aqui na parte da noite. Então nós sabemos o que a luz faz. Então, se não colocarmos essas lâmpadas, daqui a frente vai ficar escura, mas a luz, quando ela brilha, ela expulsa a escuridão. Também não tem como deixar de ocorrer isso. Quando você põe o sal, você percebe a transformação. Quando você acende uma lâmpada, não precisa ser nem uma lâmpada, vocês sabem, né? Quando falta luz, acende aquela velazinha, aquela chaminha tão pequena já faz uma diferença surpreendente, notável. Não tem como você dizer assim: olha, não está lá a luz, está lá a luz. Então a igreja, os discípulos são a luz do mundo, e a luz aqui já diz respeito à visão, à percepção, a conhecimento. Então o que Jesus quer dizer com os dois exemplos? Ele quer dizer assim: a igreja, ela vai levar o reino de Deus, a santidade, a justiça, a verdade de Deus, em termos de vida. Ela vai salgar, e ela vai, com a sua presença, a presença da igreja vai travar
o apodrecimento, que é o pecado, porque o pecado na Bíblia é visto como uma corrupção, como um apodrecimento. Então ela vai fazer esses dois trabalhos, ela vai produzir vida, ela vai influenciar a vida das pessoas onde ela está. Nem todos vão se converter, mas a presença da igreja já vai influenciar beneficamente aquela sociedade, com a vida dela, com a pregação, com a prática dela, e aquilo vai mudando a sociedade, vai melhorando a sociedade em muitos sentidos. E ela vai também impedindo que aquela sociedade vá se corrompendo, vá se apodrecendo, vai se tornando cada vez pior nos seus pecados. Então a presença da igreja vai fazer isso. Em segundo lugar, a igreja vai ser um luzeiro. Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E aqui ele diz, vocês são a luz do mundo. O que é isso? A igreja vai anunciar o evangelho, vai mostrar a verdade de Deus, vai trazer conhecimento espiritual, que ninguém mais pode ter esse conhecimento. Tem uma coisa que nós precisamos enfatizar, é o seguinte: existe muitos tipos de conhecimento. Eu já falei aqui em outras oportunidades, até numa live que nós fizemos, última live agora. Existe muito tipo de conhecimento: conhecimento científico, existe conhecimento na filosofia, existe conhecimento assim na experiência. Você conversa com um idoso ou com uma pessoa que tem muita prática numa profissão, é um conhecimento que ela tem pela prática. Mas isso aí é um conhecimento natural, normal, que é bom, que é útil. Mas o conhecimento que nós estamos falando é conhecimento sobrenatural, espiritual, que vem de Deus, que a ciência, a filosofia, a prática, a capacidade humana não pode atingir de maneira nenhuma, não tem como. Então, esse conhecimento vem por Jesus, e quem detém esse conhecimento, e quem tem que propagar esse conhecimento espiritual é a igreja. Então, por isso que o apóstolo Paulo diz, a igreja é coluna e baluarte da verdade. Então, meus irmãos, essas coisas, vamos raciocinar, essas coisas se casam, exatamente porque a igreja é luz, e Jesus é o cabeça, e a igreja é corpo de Cristo. Jesus é a videira, a igreja são os ramos. Lembra das ilustrações, né, que ele usou também? Paulo usou também. A igreja, Jesus é o fundamento, é o alicerce, e a igreja é a parede, são as paredes que estão se levantando sobre aquele alicerce. Então, essa igreja, ela está sendo santificada em Cristo. Ela está mudando, ela é salva, justificada em Cristo Jesus, e ela entra, cada membro da igreja individualmente, e a igreja como um conjunto, e as diversas igrejas locais, elas estão em processo de santificação. Você não vai encontrar uma igreja perfeita. A igreja é como se você chega assim num prédio que ainda está sendo construído. Ainda não está bonito, né? Ainda tem lá uma parede pela metade, está um pedaço feio ali. Não está bonito ainda, não está lindo, maravilhoso, mas é uma obra em construção, ficando cada vez mais bonita, ficando cada vez mais, manifestando cada vez mais a glória de Deus. Eu penso que nós podemos ilustrar sim a igreja nesse processo, e na medida que ela vai sendo santificada, sendo fortalecida, frutificando, aí ela vai sendo a luz do mundo, porque ela vai anunciando o evangelho, e ela vai vivendo de acordo com o evangelho. Então as pessoas vão olhar e vão ver o evangelho ali sendo pregado, e a mudança que o evangelho ocasiona, traz, né? Então isso vai ser a luz, porque o mundo não tem isso, irmãos. Olha, governo, instituições, ONGs, organizações humanas de maneira geral, todas essas coisas ajudam, são boas, ajuda a sociedade também, a graça comum de Deus, mas não faz o que a igreja faz, porque a igreja, ela traz uma luz que vem do evangelho. E na medida que isso acontece, aí ela é sal da terra e ela é luz do mundo. Aí ela é sal da terra. Aí a presença da igreja já traz mudança. Um cristão, onde ele está, na função que ele está, na casa dele, na vizinhança, no trabalho, no cargo que ele ocupa na sociedade, aonde ele está, ele é luz, ele é sal, ele começa a influenciar as pessoas, ele tem uma vida diferente,
e aquilo é notável. Então, não é que ele queira aparecer. Veja, o cristão, ele vai se tornando cada vez mais humilde. Isto quer dizer que ele quer parecer menos. Ele é como João Batista. Importa que ele cresça e que eu diminua. Não é que ele é exibido. E ao contrário, ele vai cada vez mais se escondendo e vai aparecendo Cristo nele. Só que Cristo não se esconde. Cristo, ele é tão glorioso que o cristão não é exibido, mas ele vai se tornando, ele vai ficando atrás de Cristo, e Cristo vai resplandecendo através dele, e não tem como, aí vai ser como o sol com uma luz, não tem como esconder. E aí ele vai ser então aquela pessoa que aonde ele está, ele vai fazendo o efeito do sal. Então, aquela pessoa ali, naquele cargo, naquela função, aquele homem, aquela mulher, tem algo diferente nele. Ele é uma pessoa que tem uma vida diferente, que tem atitude diferente, que tem reações diferentes. Ele é uma pessoa que ele é sal. Ele fala diferente, e a vida e a fala dele vai influenciando a sociedade, vai melhorando a sociedade. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês prático. Por exemplo, quando o apóstolo Paulo escreve para Filemon, Paulo não combate diretamente a escravidão, mas Paulo mostra na carta a Filemon que a escravidão acabou entre os cristãos, porque agora todos são o quê? Irmãos. Então, tanto o escravo de Filemon como Filemon eram irmãos em Cristo. Acabou a escravidão. Paulo nem combate diretamente a escravidão. A escravidão ainda permaneceu como instituição, mas no meio do cristianismo ela se desidratou, foi destruída, e com o tempo a sociedade abandonou a escravidão. Então, o que é isso? Isso é o efeito do sal. Ele vai transformando, ele vai mudando a sociedade vai tendo influência desse sal. A maldade da escravidão, a corrupção da escravidão foi sendo retida pelo sal, e a liberdade foi sendo propagada. Vamos acabar com a escravidão. Todos os seres humanos são a imagem de Deus, e em Cristo todos são iguais. Paulo vai dizer, não há judeu nem gentil, homem ou mulher, todos são, em Cristo Jesus, todos são iguais. Então, o Evangelho, ele vai mudando, a luz, o Evangelho vai sendo pregado, a luz vai se resplandecendo, e a vida dos cristãos é outra. Os cristãos vão se tornando pessoas que amam o estrangeiro, amam aquele que não é do seu grupo. Ele não vai sendo como Babilônia. E aqui é o ponto que eu quero tocar agora, irmãos, ainda que brevemente. Veja, a Babilônia, ela é uma terra, é este mundo, onde nós temos duas coisas basicamente. E essas duas coisas são geradas pelo homem dominando sem Deus. Então, o que é a Babilônia? A Babilônia é Babel, Torre de Babel, os homens dizendo assim, vamos construir uma torre para o nosso nome. Essa é a Babilônia. Então vamos fazer alguma coisa para o nosso louvor. Então é o homem se idolatrando. E quando o homem se idolatra, inevitavelmente ele se tornará uma pessoa egoísta, e no seu egoísmo ele vai lutar contra os outros que também estão se idolatrando e também são egoístas. Então vai existir a guerra, o ódio. A Babilônia então é uma terra onde cada um quer ser Deus e cada um quer oprimir o próximo para ser Deus. Isso vai acontecer na casa, na vizinhança, no trabalho, nas relações sociais todas. Então cada um quer ser Deus e cada um quer, em nome disso, quer fazer com que o outro sirva. Essa é a Babilônia. Jerusalém é totalmente diferente, meus irmãos. É outra coisa. A Babilônia é este mundo, Jerusalém é do céu. Então, para ilustrar exatamente esse aspecto, que eu quero ler os trechos que eu coloquei no programa. Então, primeiro, Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5.
a partir do versículo 18, nós temos assim, irmãos, o apóstolo Paulo falando: e não vos embriagueis com vinho em que há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós de salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que Paulo está dizendo aqui, entre tantas coisas, que até já comentei algumas coisas desses versículos, mas entre tantas coisas, só quero destacar duas coisas hoje. É que quando o Espírito Santo está em nós, nós vamos salmodiar. Quando nós estamos cheios do Espírito Santo e não cheios do vinho, nós vamos cantar salmos, hinos, cânticos espirituais, nós vamos dar graças a Deus, nós vamos ser gratos a Deus. O que é isso, irmãos? É o efeito do Evangelho em nós, com relação a Deus. Antes nós éramos inimigos de Deus. Eu preguei aqui no culto da ceia do Senhor, que o orgulho fazia com que ou nós desprezássemos Deus, ou nós tentássemos comprar Deus com a nossa justiça. E aí nós sempre estamos desconfiados de Deus, e na verdade nós estamos odiando a Deus, num caso ou no outro. Mas o Evangelho diz assim para nós: olha, você não pode se afastar de Deus e tratar Deus com desprezo, porque Deus é o juiz. Você vai ter que lidar com Ele mais cedo ou mais tarde. E também você não pode tentar comprar Deus, sabe por quê? Porque você é um miserável pecador. Então, você só tem um caminho, é o caminho da graça. É você se arrepender dos seus pecados e você crer em Jesus. Por isso que Paulo diz naquele texto que eu estudei com vocês no culto da ceia: nós somos salvos sem as obras da lei, pela fé. Então, Jesus veio e morreu por nós, e nós confiamos nele, e ele então nos salva gratuitamente. E a partir daí, irmãos, nós entramos numa relação de gratidão, de louvor, de amor a Deus. Isso é o Evangelho. Então, enquanto o homem ímpio está se afastando de Deus e criando ídolos, e ele não consegue encontrar a paz nisso, ele é um louco que está indo para o inferno, enquanto o legalista religioso hipócrita está tentando comprar Deus, e está sempre como com uma espécie de raiva de Deus e querendo ganhar Deus e nunca tem paz com Deus, o cristão verdadeiro, aquele que confia em Jesus Cristo, ele tem paz com Deus. Já está tudo bem entre ele e Deus, então ele tem paz com Deus, e ele agora pode ser livre para amar e agradecer a Deus, porque ele já foi perdoado, ele está sendo santificado, foi justificado, está sendo santificado, e ele agora, quando ele vai entendendo, né? Isso também é um processo, claro. O crente, ele tem os seus dilemas, as suas dificuldades em relação a entender essas coisas, evidentemente. Mas quanto mais ele entende, ele vai se tornando grato a Deus, e ele vai, isso é feito, Paulo diz aqui, de estar cheio do Espírito Santo. Então ele vai fazendo tudo para Deus, tudo para Deus, tudo para Deus. Que é diferente de Babilônia, que faz tudo para si. Os babilônios fazem tudo para si. Os de Jerusalém fazem tudo para Deus, em gratidão e amor. E aí também ele se abre para o próximo, porque agora ele não é mais egoísta. Porque cada babilônio é um deusinho, e ele quer fazer os outros deusinhos servir a ele. Aí vira aquela guerra, aquela briga dentro de casa, na vizinhança, nas classes sociais, todo lugar. É briga para todo lado. Por isso que quando a gente entra na internet, nós olhamos o que está acontecendo no mundo, em relação às guerras, todas essas coisas. O que é que são? Os babilônios brigando para querer ser Deus sobre os outros babilônios. E isso não vai acabar nunca. Isso aí traz opressão. Dê exemplo da escravidão. O que é a escravidão, se não você achar que um ser humano é menos que você? Que você querer oprimir o outro ser humano. Então, só que quando o Evangelho entra, acabou. Agora você olha para Deus com gratidão. Agora você olha para uma florzinha como uma obra divina. Você olha para o nascer do sol como uma obra de Deus. E você olha para o seu semelhante como aquele que é o que, irmãos? A imagem e semelhança de Deus. Muda tudo. E aí você vai... Agora, é claro, você sabe que aquele ser humano que é a imagem e semelhança de Deus está caído. Está caído.
ou mesmo que seja um crente, não é perfeito. Então você vai olhar com amor para aquele ser humano que é a imagem de Deus e vai querer, por causa de Deus, não por causa dele propriamente, porque ele é defeituoso, porque ele é pecador, mas por causa de Deus, que você é tão grato, você vai servir aquele ser humano. Você vai servir no seu papel social. Por isso que o apóstolo Paulo vai dizer, irmãos, que isso é feito. Ele vai dizer então que nós vamos dar graças e nós vamos fazer mais o quê? Versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Deus. Nós vamos ser pessoas sujeitas, servas uns dos outros. E esses servas uns dos outros é dentro da função social. Por isso que aqui o apóstolo Paulo vai falar dos maridos, das esposas, dos pais, dos filhos, dos servos, dos senhores, e lá no capítulo 13 de Romanos, do cidadão e do Estado, dos governantes, das autoridades, do magistrado civil. Então essas relações, elas são todas transformadas pelo Evangelho de Jesus. Por isso que o marido, as mulheres, versículo 22, se sujeitam aos seus maridos como ao Senhor. Por isso que os maridos, versículo 25, vão amar suas mulheres como também Cristo amou a igreja, assim mesmo se entregou por ela. Por isso que os pais, lá no capítulo 6 já, do versículo 1, os filhos, eles vão ser obedientes aos pais deles no Senhor, porque isto é justo. Por isso que os pais, versículo 4, não vão provocar os filhos a ira, mas vão criá-los na doutrina e a demonstração do Senhor. Por isso que os servos, versículo 5, vão obedecer aos seus senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. E por isso que os senhores, versículo 9 do capítulo 6, eles vão fazer o mesmo com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o vosso Senhor está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Olha que coisa maravilhosa. Então muda tudo, irmãos. Tudo é culto. Ah, pastor, culto é só quando nós estamos na igreja? Vocês sabem que não, né, meus irmãos? O culto aqui na igreja é o ápice, é por isso que esse momento é o mais importante da semana, o dia do Senhor, o culto, a adoração, é o momento mais importante da semana, porque aqui nós nos reunimos para adorar a Deus, mas a nossa vida inteira, ela é para Deus, porque gratidão, louvor e adoração, eu vou amar aquela pessoa, eu vou amar o estrangeiro, eu vou amar o diferente de mim, eu vou amar o chato, eu vou amar aquele que me ofendeu, eu vou amar todos, eu vou orar, e vou perdoar, e vou servir, e vou, dentro da minha função, então se eu sou esposa, eu vou agir com relação ao marido em Cristo, marido, eu vou agir com relação à esposa em Cristo, filho, eu vou agir com relação ao meu pai em Cristo, para o Senhor. Pai, vou criar o meu filho em Cristo, para o Senhor. E assim, se eu sou um trabalhador, colocando aqui na nossa sociedade século 21, que não tem mais escravidão, não tem mais servos e senhores, mas tem trabalhadores e patrões, se eu sou um trabalhador, eu vou lidar com o meu patrão no Senhor. Se eu sou um patrão, eu vou lidar com o meu liderado no Senhor. Meu funcionário, né, no Senhor. Então, meus irmãos, e olhando agora para Romanos capítulo 13, vamos olhar aqui, eu vou lidar com a sociedade inteira e com as autoridades públicas no Senhor. Por isso que o apóstolo Paulo fala, veja o que ele diz em Romanos capítulo 13, a partir do primeiro versículo, ele diz assim, Romanos capítulo 13, a partir do primeiro versículo: toda alma esteja sujeita às autoridades superiores. Perdão, irmãos. Veja só, por quê? Por que temos que estar sujeitos às autoridades superiores? Porque não há autoridade que não venha de quem? De Deus. Que tudo é teocêntrico, tudo é Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por quem? Por Deus, irmãos. Por isso, quem resiste à autoridade resiste a quem? A ordenação de Deus.
e os que resistem terão sobre si mesmos condenação. Os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade, faz o bem, terá louvor dela. Porque ela é ministro de quem? De Deus, para o teu bem. Mas se fizeres mal, teme, pois não traz em vão a espada. Porque é ministro de quem? De Deus, e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeitos, não somente pelo castigo. Aí ele põe o ponto principal. Porque o ímpio, o não cristão, só obedece à autoridade muitas vezes porque ele tem medo de ser punido. Mas o cristão é diferente. Ele não obedece apenas porque ele não quer o castigo, mas também pela consciência. Porque ele sabe que Deus institui a autoridade. Então, mesmo que ele não seja punido, mas ele vai obedecer à autoridade por causa de Deus. É a consciência. Então, o que é isso? Louvor. Aí lá mais adiante um pouquinho, o apóstolo Paulo fala que, o versículo 8, a ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Com efeito, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não cobiçarás. E se algum outro mandamento nesta palavra se resume, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E o amor não faz mal ao próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Então ele conclui dizendo assim: a lei é amar. A lei é amar. Isso é evangelho, irmãos. Porque eu amo, porque ele me amou. Lembra de João? João diz, porque nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. Deus amou o mundo, que deu seu Filho para que ele morresse por nós na cruz. Então nós passamos a amá-lo. E amando, nós amamos o nosso próximo. E amando o nosso próximo, nós não furtamos, nós não adulteramos, nós não matamos, nós não furtamos, nós não damos falso testemunho, nós não cobiçamos, nós amamos. Porque o cumprimento da lei é o amor. E esse amor é efeito do amor de Deus no Evangelho de Jesus. E onde é que isso está, irmãos? Na Babilônia? Babilônia não ama Deus, Babilônia não conhece a Deus. Isso está onde? Em Jerusalém. E está na igreja, que é a embaixada de Jerusalém. Agora vejam, é isso que é ser sal, é isso que é ser luz. Meus queridos irmãos, colocando em termos da nossa sociedade brasileira, nós temos visto os cristãos tomarem um caminho, os cristãos profetas do nosso país, e é por isso que eu estou também dando esse curso, porque eu quero, com a graça do Senhor, eu peço para vocês orarem por isso, eu quero junto com vocês buscar a instrução de Deus, para nós entendermos isso, porque, a não ser que eu esteja muito enganado, mas eu percebo que atualmente os cristãos, eles estão esquecendo isso, e eles estão tomando caminhos babilônios para implantar Jerusalém, e não dá, irmão, não dá. Babilônia é Babilônia, Jerusalém, ela vem pelo Evangelho. Então não adianta você, por meios babilônios, né, por meio da Babilônia, dos recursos da Babilônia, tentar implantar o reino de Deus. A igreja não é isso. A igreja não é uma instituição estatal, a igreja não é uma ONG, a igreja não é um trabalho humano, a igreja não vem pelo parlamento, pela política, pelas autoridades públicas. Essas coisas, elas têm a função delas lá. A igreja, ela é uma obra da graça de Deus. E a militância da igreja não é política. Existe a militância política, em algum sentido ela tem utilidade, mas não é a militância da igreja como instituição, como sal e luz. A militância da igreja é espiritual. Nós temos que ser sal, que ser luz. Então, aonde nós estivermos, irmãos, ali nós vamos ser esses instrumentos de proclamação do Evangelho, de viver de acordo com o Evangelho. E o contraste vai ser surpreendente. Quando a igreja ela está atuando como igreja e ela está sendo cheia do Espírito Santo, dominada pelo Espírito Santo, o contraste vai ser esse aqui, das trevas para a luz. Enquanto a Babilônia tem idolatrias, egoísmos, maldades, opressões, perversidades, a igreja de Deus
vai levar, vai viver e vai mostrar, como efeito do Evangelho de Jesus na vida dela, adoração a Deus e sujeição uns aos outros, inclusive servindo os que estão lá fora, nas diversas funções sociais, né? Por exemplo, dá um exemplo aqui, um médico, por exemplo, um pedreiro, uma pessoa, de acordo com a função dela, ela vai servir o seu próximo. É claro que isso são meios de ganhar dinheiro, de ganhar o pão, e isso é lícito nesse sentido, mas o cristão é diferente, ele não quer só ganhar dinheiro, ele quer servir a Deus ali na função dele. Então por isso ele vai ser um excelente médico, um excelente pedreiro, o que for. Ele vai procurar glorificar a Deus na função dele, fazendo isso para a glória de Deus. Então, meus irmãos, eu queria encerrar, acho que hoje foi até rápido demais, né? Eu queria encerrar lendo com vocês aquele outro grande capítulo, né? Atos capítulo 2, vamos dar uma olhadinha lá, em que, já indo para os finalmente do nosso estudo de hoje, é por isso que nós entendemos o que está acontecendo em Atos capítulo 2. Veja, aqui é o capítulo do Pentecoste, né? É o capítulo em que o Espírito Santo veio com poder inaugurar a nova fase da redenção, em que o Evangelho seria proclamado a todas as nações, e de por todo o mundo pregar o Evangelho. Junto, casado com esse versículo, tem Atos 1:8, recebereis poder e sereis minhas testemunhas, poder do Espírito Santo e ser minhas testemunhas até os confins da terra. Então isso está acontecendo aqui em Atos, e aquela primeira igreja de Jerusalém, ela está acontecendo isso a partir do versículo 37, Atos capítulo 2, versículo 37. E ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens e irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo em remissão de pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. E com muitas palavras isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos desta geração perversa, salvai-vos de Babilônia. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. O que é isso, irmãos? Veja, o Espírito Santo vem, o Evangelho é pregado, e as pessoas percebem os seus pecados, percebem que são culpadas, e dizem: e agora, o que faremos? Aí Pedro diz, os apóstolos dizem: creiam em Jesus, e vocês serão salvos gratuitamente. Creiam que Ele morreu, creiam que Ele ressuscitou, e sejam batizados, arrependam-se dos seus pecados, e sejam batizados, em outras palavras, arrependam-se, creiam, então vocês serão salvos. Saiam de Babilônia. E aí eles foram batizados, versículo 21, de sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Aqui está uma primeira embaixada de Jerusalém sendo formada ali em Jerusalém. Jerusalém do céu sendo formada em Jerusalém desse mundo, né? Naquela cidade mesmo aqui, mas tem a embaixada da Jerusalém do céu agora em Jerusalém da terra. E aí como é que aqueles irmãos vivem? Diferente dos outros de Jerusalém. Porque diz aqui, versículo 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles continuaram ouvindo o Evangelho, entendendo o Evangelho, aprendendo mais do Evangelho, a doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Eles estavam juntos, em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os dias os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bem, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister, e perseverando unânimes todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus. Eles viviam uma vida de louvor. Irmãos, era um povo que queria estar junto, queria estar na igreja, queria estar congregado, queria estar louvando a Deus. Por quê? Lembra que Paulo diz lá, quando o Espírito Santo nos enche, nós somos gratos e nós louvamos a Deus por causa do que Jesus fez por nós. E é por isso que nós estamos todo dia, todo domingo na igreja, devemos estar todos os domingos na igreja, porque nós vamos ouvindo o Evangelho, entendendo e crescendo em louvor e crescendo em gratidão.
E o que tinha mais aqui, irmãos? Serviço. Eles amavam uns aos outros, eles não tinham lá gente passando fome, eles se ajudavam, vendiam suas propriedades e distribuíam para que ninguém tivesse necessidade, louvando a Deus e caindo na graça do povo. Estava lá, Jerusalém, vivendo no meio da Babilônia, Jerusalém do céu vivendo no meio da Jerusalém da terra. E aí o que o povo está olhando isso aí? O povo de fora está olhando isso. E o que eles fazem? Qual é a reação deles? Todos, finalzinho não. Ainda no início do versículo 47 diz: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Você vê, é isso. Sal da terra é luz do mundo, porque está cheio do Espírito Santo. Então, vamos orar para que a nossa igreja seja assim? Posso contar com as orações de vocês? Vamos lutar por isso, irmãos? Qual é a nossa luta? Bom, nós não podemos fazer isso, certo, irmãos? Vamos então primeiro orar. E vamos meditar nisso aqui. Vamos meditar. Isso é igreja, irmãos. Igreja não é uma coisa assim que nós montamos, sabe? Que nós montamos, que nós fazemos. Igreja é aquilo que Deus faz em nós e por nós. Então eu quero convidar vocês. É por isso que eu estou dando esse curso, eu estou trazendo assim os fundamentos, e aí nós vamos avançando. Quero convidar vocês a orarem comigo, para que Deus venha, né, e opere isso pelo Espírito Santo entre nós, e nas igrejas da nossa geração, e venha mostrar a glória dele, na igreja que é sal da terra e a luz do mundo. Essa deve ser a nossa oração, amém? Vamos orar? Vamos pedir que Ele nos abençoe nesta manhã e abençoe a nossa igreja, abençoe as demais igrejas. Vamos orar. Senhor, nós nos regozijamos por podermos, Senhor, nesta manhã, estudarmos este assunto tão maravilhoso sobre a igreja vivendo no mundo, sobre Jerusalém em Babilônia, sobre a embaixada do céu neste mundo. E queremos orar pela nossa humilde, pequena e frágil igreja, mas também por todas as igrejas, Senhor. Orar por irmãos que vão ouvir depois esse estudo na internet, por suas igrejas, especialmente pedindo que o Senhor opere isso que o Senhor operou em Jerusalém, e que o Senhor fala que é a igreja, sal da terra, luz do mundo, entre nós, e entre esses irmãos que estão ouvindo essa pregação, que vão ouvir, e entre as suas igrejas, no nosso país e pelo mundo. Ó Senhor, é o Senhor que faz essa obra. Nós estamos hoje aqui, nos dobrando diante de Ti, pedindo: aviva a sua obra, Senhor, aviva a sua obra, Senhor. Levanta igrejas fiéis, levanta pastores fiéis, faz uma grande obra neste país que está, a igreja, dita igreja está tão envergonhada, Senhor. Tantos escândalos, tanta loucura que nós estamos vendo, mas nós estamos aqui orando, estamos pedindo: ó Senhor, faz uma grande obra, como o Senhor já fez tantas vezes de avivamentos ao longo da história. Aviva a sua igreja nesses nossos dias. Abençoa aqui a nossa igreja, Senhor, e abençoa as igrejas. Oramos assim: o Seu nome seja louvado. Começa por nós aqui hoje, começa por mim e por meus irmãos, que nós possamos contemplar a cruz de Cristo, contemplar o que o Senhor fez, entender cada vez melhor e Te amar cada vez mais, ser gratos e crescer em amor e serviço uns aos outros. Oramos assim: ó Senhor Deus Pai, faz essa obra em nome de Seu Filho, pelo poder do Seu Santo Espírito, para a Sua glória, para o nosso bem de muitas almas, em nome de Jesus. Que assim seja. Amém e amém.